Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do 3 ao 10. Segunda Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Do verso 3, desculpa, verso 3 ao verso 10. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, eu te peço, ó Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir o Teu chamado. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. E para isso eu te peço que eu não seja um obstáculo, que eu não seja um empecilho, que as minhas falhas, que as minhas fraquezas, que as minhas imperfeições, ó Deus, não sejam ruídos que atrapalhem a sua comunicação com o teu povo dessa noite, porque nós precisamos do poder que vem de ti, que teu Espírito esteja sobre nós, falando, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Embora nós tenhamos lido do verso 3 ao verso 10, a ênfase da nossa mensagem vai estar nos versículos 7 e 8. Eu li tudo isso apenas para que você tenha o contexto. Hoje nós estamos na terceira mensagem de uma série que eu chamei de Até os Confins da Terra. É uma série de mensagens, uma série de 9 mensagens, que vão falar a respeito da evangelização. Começamos há 2 domingos atrás, e hoje eu quero falar para vocês, recontar a história que eu contei no primeiro dia, porque essa história, a primeira mensagem foi no domingo pela manhã, acredito que a maioria de vocês não tenha ouvido, mas é porque essa história também tem aplicação para a mensagem de hoje. É uma história fictícia que não foi eu que criei, mas quem me conhece sabe que eu tenho uma imaginação muito fértil e eu gosto de histórias. E num dos livros que eu estou lendo a respeito de evangelização, o autor conta uma história que eu achei muito interessante. É Jesus conversando com o anjo Gabriel. Jesus foi crucificado, ressuscitado ao 3º dia, andou entre os apóstolos, foi reconhecido por eles, foi visto por várias pessoas e depois foi assunto aos céus.
E quando ele chega de novo lá no céu, está Gabriel esperando ele. Jesus, e aí? Então quer dizer que você foi lá na terra para salvar a humanidade do pecado. Ele, isso mesmo. Foi isso que eu fui fazer. Então o Senhor morreu, sofreu, para poder pagar o preço dos pecados deles. Isso mesmo, Gabriel. Foi isso que eu fui fazer. Então quer dizer que agora toda a humanidade sabe o que o Senhor fez por eles. Aí Jesus, não, toda a humanidade não. Ué, Jesus, mas não está todo mundo sabendo o que o Senhor fez? Não, não. Eu deixei pessoas lá para contar isso. Ah, tá. Quantas pessoas o Senhor deixou? 11. Aí Gabriel coça a cabeça. Jesus, o Senhor desceu, sofreu, foi crucificado para salvar toda a humanidade, voltou e deixou isso para 11 pessoas contarem. É isso? Aí Jesus falou, é isso mesmo, Gabriel. Mas Jesus, espera aí, Jesus. O senhor não acha que é um pouco arriscado? 11 pessoas para contar o que o Senhor fez para toda a humanidade. Aí ele, não estou preocupado, não. Mas Jesus, o Senhor conhece a humanidade, o Senhor sabe. E se eles desistirem? E se eles se amedrontarem? E se eles pararem de falar? Aí Jesus disse, isso não vai acontecer porque eu estou com eles. É uma conversa que, claro, não deve ter acontecido, mas ilustra bem o começo do Evangelho. O Evangelho começa a ser pregado por 11 pessoas. Apenas 11 pessoas sabiam a obra feita por Jesus. Muitos viram a sua crucificação, muitos viram o seu ministério, muitos acompanharam tudo o que aconteceu, mas somente 11 pessoas sabiam exatamente o que havia acontecido. E ele veio, na primeira mensagem nós falamos sobre a grande comissão, antes de ser assunto aos céus, ele vem para essas 11 pessoas e diz, vão por todo o mundo, por todas as nações, e façam discípulos em todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estava confiando nesses 11 homens, porque depois que ele dá essa ordem, ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus queria deixar claro que é um milagre. Jesus queria deixar claro que a obra do Evangelho é uma obra poderosa, realizada por Deus. Porque até o anjo Gabriel deu uma coçadinha na cabeça quando viu o plano. E se você olhar o livro de Atos, você vai ver que ele começa com os 11, mas pelo poder do Espírito, outros foram sendo acrescentados. De 11, eles se tornaram mais ou menos 120. Deixa marcado aí Timóteo, vamos lá para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 15. Atos 1, verso 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, de 11, eles já eram 120. Agora avança para o capítulo 2, verso 41. Depois da pregação, depois que o Espírito Santo desce sobre eles, depois de Pentecostes, Pedro ousadamente prega o Evangelho diante de homens e mulheres de todas as nações, gentios que estavam ali em Jerusalém. Verso 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em pouco tempo, 11 haviam se tornado 3.000. E se você for lendo ao longo do Evangelho, você vai ver que foram acrescentados depois 5.000
e assim vai. E nós estamos aqui nessa noite, porque 11 homens começaram a anunciar a obra de Cristo. Jesus, Deus, Pai e o Espírito Santo decidiram que a obra realizada por Jesus alcançaria a humanidade por meio da pregação de homens e mulheres comuns. Ele poderia ter feito de qualquer maneira, ele poderia ter escolhido qualquer forma, mas ele escolheu que o Evangelho fosse anunciado por homens e mulheres comuns, falhos e não confiáveis, porque essa é a verdade. Para que ficasse claro que é uma obra realizada por ele, no poder dele. É um milagre do começo ao fim. Pode voltar lá para Timóteo. Paulo está aqui escrevendo a sua última carta. Paulo sabe que vai morrer. Paulo sabe que não vai sair dessa prisão. Diferente da carta de Filipenses, por exemplo, que ele estava preso lá se você lembrar, aí é dever de casa, tá, gente? Se você lembrar, lá no final do livro de Atos, Paulo termina o livro de Atos preso em Roma. Mas era uma prisão domiciliar, tornezeleira eletrônica, ar-condicionado, né, e confortável dentro de uma vila romana. Essa era a prisão de Paulo no final do livro de Atos. Ali ele prega o evangelho, mas ele sabia que sairia. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai ver que Paulo tinha no seu coração a certeza de que o seu ministério não tinha terminado ainda. Mas a prisão que Paulo está agora, quando escreve a segunda carta a Timóteo, já não é uma prisão domiciliar, que nós brasileiros conhecemos muito bem, vemos no Jornal Nacional. A prisão que Paulo está aqui em Timóteo já é mais parecida com aquele que foi demolido lá. Pensa no Carandiru, quem viu o filme, é antigo, né? As minhas referências são antigas, peço desculpa aos jovens, mas o que Paulo está vivendo aqui é masmorra. O Paulo, que está agora preso, ele não está mais no conforto de uma vila romana, e ele também sabe que está prestes a ser executado. Vamos lá, avança um pouquinho aí na carta, capítulo 4, versos 6 e 7. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, como sacrifício, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo tinha aqui, nesse momento, a convicção de que estava escrevendo a sua última e derradeira carta. Como eu já disse aqui em alguns momentos, todo homem que tem a oportunidade de registrar as suas últimas palavras, ele faz isso com muita seriedade. Ele faz isso com muito critério. Ele vai selecionar muito bem o que falar e para quem falar. E foi isso que Paulo fez. Paulo decidiu escrever ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, que ele então vai deixar as suas últimas palavras para Timóteo. Uma outra geração está surgindo. A geração dos apóstolos está chegando ao fim. Aqueles 11 homens que depois se tornaram 120 e depois se tornaram 3.000 e depois foram sendo acrescentados, mas aqueles 11 homens, a quem depois Paulo também é agregado, o ministério desses homens está chegando ao fim. E a preocupação de Gabriel naquela historinha que eu contei no começo era: e se eles desistirem? Se depois que aqueles 11 que viram, os que não tenham visto desistam? Então Paulo está aqui agora, das suas últimas palavras, escrevendo para Timóteo, e ele está exortando Timóteo a prosseguir. Ele está estimulando Timóteo a prosseguir e também a estimular os outros, os seus discípulos agora, aqueles a quem Timóteo está discipulando, para que eles também prossigam.
Paulo tem uma preocupação, como se ele tivesse ouvido a conversa de Jesus com Gabriel. Ele tem uma preocupação, diz: olha, o evangelho precisa continuar sendo propagado, proclamado, porque se não for assim, a obra de Cristo será desconhecida, e sendo desconhecida, não será aplicada. Paulo tem a convicção de que é preciso pregar o evangelho, porque essa foi a vontade expressa do Senhor Jesus. Então ele está exortando Timóteo a fazer isso. E ele, ao exortar Timóteo, ele vai abordar algo que provavelmente aflige o coração de cada um de nós quando falamos de pregar o evangelho. Você já se sentiu paralisado diante de uma oportunidade clara de falar do evangelho? Você está no seu trabalho, ou então você está no meio da sua família, ou você está com seus amigos, na faculdade, onde quer que seja, e você percebe claramente que alguém levantou uma bola que você poderia cortar com o evangelho, que você poderia usar, uma oportunidade que surgiu para você falar do evangelho no meio dos seus amigos, no meio da sua família, no meio dos seus colegas de trabalho, e você trava, e a bola sobe e cai, e você não faz nada. Quem aqui já passou por isso? Já teve uma oportunidade clara de falar do evangelho e trava. Notou que uma porta foi aberta por Deus para você pregar e você não entrou pela porta. Você paralisou. A verdade, meus irmãos, é que nós temos muitos desafios a vencer para pregarmos a palavra. Medo, vergonha, falta de preparo, falta às vezes até de convicção. A gente não tem tanta clareza do evangelho que a gente crê. A gente não tem tanta convicção de que vai conseguir responder às objeções que vão surgir. E a gente prefere, então, se calar. Por medo, por insegurança. Então, é com base na instrução de Paulo a Timóteo que eu quero estimular você nessa noite a vencer os medos. Eu quero encorajar você a superar todos esses obstáculos, mas fazer isso pelo poder de Deus. Fazer isso confiando no poder de Deus. Então, Paulo, como eu disse, nós vamos concentrar a nossa mensagem nos versos 7 e 8. Verso 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Então, meus irmãos, saiba que quando nós temos medo da rejeição, quando nós temos medo do julgamento, quando nós temos medo do desconforto social, isso não vem de Deus. Isso não é algo que Deus espera ou que Deus tenha enviado a nós. Isso é algo que nós precisamos combater. Isso é algo que nós precisamos lutar contra. Nós não podemos nos render ao medo, nós não podemos ser paralisados pelo medo, seja qualquer tipo de medo. Eu passei 30 anos no quartel, e quem já serviu ao quartel sabe que o quartel é um ambiente bem promíscuo, com um linguajar bem pesado, bem peculiar e característico, né? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar o evangelho, o que acontece é que aqueles que te conhecem bem vão falar: você vem falar do evangelho para mim, mas você chega atrasado, ou o seu uniforme nunca está alinhado, sua barba nunca está bem feita, e você vem falar do evangelho para mim. Pela graça de Deus, eu nunca fui paralisado pelas minhas falhas. Porque eu poderia ter medo do julgamento, porque eu sei que não sou perfeito, eu sei que sou cheio de falhas e cheio de pecado. Todos aqueles que me conhecem de perto e profundamente podem até pensar: por que esse cara está ali na frente pregando?
Se você me conhecer de perto, você vai ver que eu sou um miserável pecador. E meus colegas de quartel me viam todo dia, de 7 às 4, quando eu chegava na hora. Às vezes de 8 às 4, 8h30 às 4. Mas, quando eu falava do Evangelho, quando aparecia uma oportunidade, a primeira coisa que eles faziam era apontar para as minhas falhas. E eu poderia ter medo desse julgamento, mas eu aproveitava a oportunidade para falar de que se Ele me salvou, Ele salva qualquer um. Porque a salvação que Deus concede é para pecadores. A salvação que Deus concede é para homens e mulheres que precisam ser salvos. Eu preciso de um Salvador, porque eu sou um homem miserável que precisa ser salvo, que não tem condições de salvar a si mesmo. Então, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, os meus pecados não me impediam de compartilhar o Evangelho. Não se deixe paralisar, porque Deus não te deu espírito de covardia. Seja ousado, confie no poder, porque Ele não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, você foge da covardia, você sai do medo e se volta para o Espírito Santo. Porque Ele te deu poder, amor e moderação. Paulo estava preso, como eu disse, ele sabia que seria morto. Paulo estava lá sabendo que seria executado por causa do Evangelho. Não era uma prisão confortável, não era uma prisão com data para acabar, era uma prisão que ia levá-lo para a decapitação, porque ele era cidadão romano e seria decapitado. O privilégio do cidadão romano era não ser crucificado e ser decapitado. Mas ele não estava amedrontado. E ele estava dizendo para Timóteo: não se atemorize, não se acovarde, não se envergonhe. Porque veja, os medos que Paulo está falando aqui não são medos que a gente tem hoje. Eu e você não temos medo de sermos decapitados por causa do Evangelho. Os nossos medos são outros e, creio eu, bem mais simples do que os medos que Paulo está falando aqui. Então, como vencer esses medos? Como vencer esses obstáculos? Pelo poder do Espírito. Porque ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Deixe marcado aí, vamos em Atos, capítulo 1, de novo, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. Antes de ir para a glória, bater aquele papo com Gabriel. Brincadeira. Verso 8. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E com esse poder eles seriam o quê? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É daqui que sai o nome dessa série de mensagens. Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam revestidos de poder para testemunharem o seu evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. É no poder do Espírito que o evangelho é anunciado, é no poder do Espírito que o medo é derrotado. É dependendo e confiando no Espírito de Deus que o Evangelho é proclamado. Então nós como igreja, cada um de nós como igreja, deve estar confiado no poder de Deus para pregar o Evangelho, não confiados em nós, não confiados na nossa inteligência, das nossas estratégias, confiados no poder de Deus. Eu sabia que ao anunciar o Evangelho poderia não fazer muito sentido para alguns, mas eu sei
que a salvação vem por meio da loucura da pregação, é o que Paulo fala aos Coríntios. Deus escolheu salvar as pessoas por meio da loucura da pregação. Se não houver quem pregue, não haverá como se converterem. Então é preciso pregar. Confie no poder do Espírito. Não se importe se a sua mensagem vai ser bem ou mal recebida. Não se importe se a mensagem vai ser mal ou bem compreendida. Não importe. Confie no poder de Deus, para que Ele opere o que é preciso ser operado por meio da sua pregação. Não é a eloquência, não é o carisma, não é a grandeza do pregador que faz isso. O que faz um pecador se converter, o que faz um morto reviver, é o poder do Espírito. Confie nisso e fale do seu jeito, da melhor maneira, mas fale, porque Deus usa. É assim que Ele escolheu fazer. Então, além do poder, o que mais nós recebemos? Amor e moderação. O amor, meus irmãos, é o combustível do evangelismo. É o que faz com que a gente se mova para pregar o evangelho. Deve ser o combustível, porque foi o amor que moveu Deus a nos salvar. Efésios diz o quê? Por causa do amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi por amor. Se o amor foi a motivação de Deus para salvar a mim e a você, qual deve ser então a motivação nossa ao proclamarmos essa salvação? Amor. É um erro nós nos aproximarmos de quem quer que seja para pregarmos o evangelho. Sabe por quê? Porque o pecado dele me incomoda. Porque a maneira que ele escolheu para viver é uma ofensa a mim, é uma ofensa a Deus, é indignante. Se nós nos aproximarmos das pessoas simplesmente com indignação pela maneira como eles escolheram viver, nós estamos sendo motivados por algo errado. Nós devemos nos aproximar dos pecadores, e sejam eles quem forem, seja qual seja o seu pecado, e seja qual a vida que ele escolheu viver. O nosso motivo de nos aproximarmos de qualquer pessoa que está vivendo qualquer vida e praticando qualquer pecado é porque nós o amamos. Complicado, né? É porque nós nos achamos amáveis. Nós nos achamos fáceis de amar. E quando a gente vê pessoas difíceis de amar, pessoas com vidas que são pecaminosas, mais pecaminosas do que a nossa, como se nós fôssemos menos pecadores do que eles, nós achamos difícil. Lembre-se que Deus morreu, enviou seu filho para morrer por inimigos. Sabe quem são esses inimigos? Eu e você. A nossa vida também é ofensiva. A nossa vida também é indignante. A nossa vida também provoca ira em Deus. Não é só a vida daquela pessoa que você está pensando agora, não. Sem Cristo, nós somos alvo e objeto da ira de Deus. Eu e você, nós não somos amáveis. Nós não somos pessoas boas. Não somos. E é por isso que precisamos ser salvos. Se você entende que foi salvo, você deveria entender, não só no começo da sua vida cristã, mas ao longo de toda ela, de que você não é bom. Eu não sou bom. Precisamos ser salvos. E aquelas pessoas lá fora também precisam. E o que fez com que o evangelho chegasse até nós foi o amor de Deus? Sim, mas o amor de alguém também. Você se lembra quem pregou o evangelho para você? Talvez sejam seus pais dentro da sua casa. Talvez sejam amigos no seu trabalho. Deus colocou pessoas que gastaram tempo,
que dedicaram orações, que dedicaram estudo e preparação e planejamento para que pudesse pregar o evangelho para você. Talvez ele tenha convidado você para fazer parte de um jogo de futebol, talvez ele tenha convidado você para fazer parte de um grupo de estudo, eu não sei como foi, mas eu sei que alguém, porque Deus escolheu salvar as pessoas assim, o que eu tenho certeza é que alguém pregou o evangelho para você, porque Deus não mandou anjos pregarem o evangelho. Deus não mandou pedras pregarem o evangelho. Começou com 11 homens falhos. Então eu tenho certeza que você está aqui hoje, porque um dia um homem e uma mulher falha amou você e pregou o evangelho para você. E é isso que nós devemos estar fazendo também. Amando pessoas. O amor é o combustível do evangelismo. Ame. Se você não ama, dobre os seus joelhos e peça: Senhor, eu preciso amar. Pessoas não são projetos. Porque nós podemos ser tentados a assim, aquele cara, eu vou mirar. Guilherme falou, lá no final do ano, me desafiou a evangelizar uma pessoa. Então, eu vou escolher aquele irmãozinho, aquela pessoa lá, ele vai ser meu projeto. Mas se ele for apenas um projeto para você, você pode desistir. Você pode olhar para ele, para ela e falar: não deu certo. Vou tentar outro. Vai lá, tchau, porque esse aqui não funcionou. Esse está quebrado demais. Eu vou procurar um outro que seja mais fácil de consertar. E eu já compartilhei, quem está nessa igreja há mais tempo, já me ouviu falar isso várias vezes. Eu tenho amigos que eu evangelizo há 25 anos. Não se moveram um centímetro da posição deles. Mas eu os amo. E quero que eles estejam na minha vida para sempre. E quero que eles passem a eternidade comigo. E eu nunca vou desistir deles. Não importa o tempo que passe. Eu tenho amigos que dizem: poxa, tartaruga, eles me chamam de tartaruga, meu nome é Guilherme Tartaruga, quem não conhece. Eu tenho cara de tartaruga, mas é meu sobrenome. Meus amigos falam: tartaruga, eu queria muito acreditar no que você me fala, porque eu gosto tanto de você e eu queria que a gente passasse esse tempo de verdade junto. Mas ele não crê ainda. Ele acha que realmente a gente vai morrer e não vai acontecer nada e vai ser o fim. Ele acredita nisso. Mas ele me ama também. Eu o amo e eu continuo orando e pedindo para que ele seja salvo. Pessoas não são projetos. Nós precisamos amá-las até o fim e continuar pregando o evangelho, confiando no poder de Deus. Ame, porque o amor é o combustível do evangelho. Moderação. Nós também recebemos espírito de moderação. O que é moderação? Moderação, a palavra grega usada aqui para moderação, aponta para a ideia de mente equilibrada, sabedoria prática e domínio próprio. Uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sábia e é uma pessoa que domina as suas próprias emoções. Então, a moderação nos ajuda no momento da evangelização. Porque se eu sou uma pessoa equilibrada, eu vou superar os meus impulsos. Porque você vai ouvir coisas a respeito do Deus que você ama. Você vai ouvir coisas a respeito da palavra que você ama. Você vai ouvir coisas a respeito da verdade que você ama, que são ofensivas. Porque é o que eles acreditam. É a maneira como eles enxergam o mundo. E você precisa ser equilibrado para ouvir essas coisas. E responder de maneira mansa. De responder de maneira amorosa. Esse mesmo amigo que eu dei o exemplo, uma vez disse para mim: tartaruga, se o Deus da Bíblia aparecesse para mim, no meu quarto, e me convidasse para ir para o céu, eu ia bater a porta na cara dele. Eu preciso ouvir isso com equilíbrio.
Você vai ouvir coisas quando você prega o evangelho que vão revirar o seu estômago ou entristecer você de maneira profunda. Mas você precisa perseverar. Então você recebeu de Deus espírito de moderação para isso. Uma pessoa equilibrada, também pessoa sábia. Porque você precisa contextualizar o evangelho à maneira que você está ali, no meio para o qual você está falando. Você não vai mudar a mensagem, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos isso na mensagem de semana passada. É o evangelho que salva. O conteúdo do evangelho não pode mudar. Mas você precisa olhar para a sua audiência, olhar para a pessoa que você está pregando e encontrar de maneira sábia a melhor maneira de abordar isso. Como e ter estratégias, confiar em Deus, para que você possa fazer a melhor entrega da mensagem. Ser sábio. Lembre-se de Paulo em Atenas, dever de casa, Atos capítulo 17. Paulo em Atenas, um lugar de adoração de inúmeros deuses, e ele olhando para um lado era um templo, olhando para outro era um altar, e ele já ficando indignado com aquele monte de idolatria, e ele achou lá um altar ao Deus desconhecido. Ele falou: é aqui que eu entro. Ele odiou a idolatria, ele odiou tudo que ele encontrou lá em Atenas, mas ele olhou para aquele altar ao Deus desconhecido e falou: é aqui que eu entro. E foi lá e usou isso para pregar o evangelho aos gregos. Isso é ter sabedoria, espírito de moderação. Domínio próprio. Permanecer firme diante de oposições, perseguições e medos. Eu prego o evangelho no meio universitário. E foi onde Deus me colocou, onde eu colocou os meus amigos. Então, gente, são pessoas inteligentíssimas. Homens e mulheres que leram coisas que eu não li, que sabem de coisas que eu não sei. E eu, às vezes, fico admirado com a inteligência deles. Alguns deles já leram a Bíblia inteira, coisas que muitos crentes não fizeram. E tem lá as suas objeções, filosofias. E a gente precisa ter domínio próprio para podermos calmamente responder a cada uma das suas objeções, cada uma dos seus levantamentos, e não ter medo. Então, o domínio próprio, dominar as suas próprias emoções, vencer o medo, vencer as oposições, vencer, talvez, perseguições que surjam, porque está pregando o evangelho. Paulo está dizendo para Timóteo: Deus te deu poder, Deus te deu amor, e Deus te deu moderação. Ele deu. Confie nisso. Verso 8. Portanto, como você não recebeu o espírito de covardia, como você recebeu o espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação, então não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo faz então um chamado à coragem. Já que você recebeu o espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, seja corajoso, confie naquilo que Deus deu a você. Quando ele fala aqui de vergonha, nesse contexto de Paulo, é porque eles estavam sendo tratados como criminosos. Quem gostaria de ser tratado como um criminoso? Ninguém. Paulo, para usarmos a linguagem de hoje, Paulo estava sendo cancelado e preso por causa do evangelho. Paulo está dizendo: não se envergonhe, não importa do que vão chamar você, não importa como vão acusar você, não se envergonhe do nosso Senhor. E ele diz: não se envergonhe nem de mim, porque ele era amigo e estava se correspondendo com um prisioneiro, alguém que era considerado um perigo para a sociedade. Não se envergonhe, não importa a razão, não importa que acusações façam. E olha, meus irmãos, hoje em dia tem tanta gente cristã nos dando motivos para nos envergonhar. Ah, meu Deus, eu não sei se era pior lá no tempo de Paulo, porque lá não tinha televisão nem internet, né? Então as besteiras só circulavam por meio de cartas, era mais devagar.
Com a internet hoje, meu Deus do céu, a gente passa mais tempo dizendo, olha, não me confunda com fulano, não me confunda com ciclano, não. A gente passa mais tempo tendo que filtrar o que é evangelho e o que não é. Mas não se envergonhe. Embora tenhamos recebido motivos para nos envergonhar, não se envergonhe. Fique firme, tenha coragem. Não importa do que vão chamar você. Ah, pastor quer pegar dinheiro dos outros. Ah, você é um trouxa porque dá seu dinheiro para a igreja. Não se envergonhe. Ah, isso é ultrapassado, quer viver igual ao século XVI. Não se envergonhe. Evangelizar é um ato de coragem. Falar do amor de Deus é um ato de coragem. Pense num homem apaixonado. Ele precisa ter coragem. Quem aqui já teve que enfrentar o amor da sua vida? Eu falhei, tá, gente? Foi a minha esposa que teve que dar o meu primeiro passo. Eu sou muito fraco para essas coisas. Graças a Deus que ela deu o primeiro passo. Mas ela teve coragem. Foi mais corajosa do que eu. E se somos corajosos para essas coisas, se você ama Deus, se você ama a pessoa para quem você está pregando o evangelho, como você não vai ter coragem? Tenha coragem. Você está falando de um amor muito maior e muito mais profundo e muito mais significativo. Ame e seja corajoso por isso. Então, meus irmãos, nós devemos superar os obstáculos pelo poder do Espírito. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Supere os obstáculos pelo poder do Espírito. Quando ele diz, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, ele está falando isso num contexto de quê? De perseguição e morte. Paulo estava dizendo, olha, se você continuar fazendo o que eu estou mandando você fazer, você corre um sério risco de acabar onde eu acabei. Mas não se envergonhe, porque você não recebeu o espírito de covardia, você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação. E se o seu fim for terminar como eu, executado por causa do Evangelho, continue. Então é pelo poder do Espírito, porque ele diz, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o quê? O poder de Deus. Só o poder de Deus, meus irmãos, é que podem levar um homem ou uma mulher a não temer a morte. Só o poder de Deus podem dar ao ser humano pecador, fraco, frágil, a coragem de falar do Evangelho, sabendo que a sua vida corre risco. E eu nem preciso dizer, meus irmãos, que nós não passamos por isso. Os nossos medos são muito menores do que Paulo estava mandando Timóteo enfrentar. Pelo menos eu ainda não sei de alguém aqui no Brasil, pelo menos nas capitais. Meu pai me conta histórias de ameaças de morte, quando ele foi plantar igrejas lá no interior do sertão. Lá os coronéis ameaçavam de morte. Meu pai foi ameaçado de morte. Mas nós aqui, eu não conheço ninguém que esteja sendo ameaçado de morte porque está pregando o Evangelho. Então, supere os obstáculos, participe dos sofrimentos, abra mão de confortos e comodidades. Planeje a sua semana, encaixando intencionalmente momentos que você vai ligar para alguém, que você vai convidar alguém, que você vai numa determinada loja, que você vai em algum lugar pregar o Evangelho, iniciar um relacionamento para pregar o Evangelho. Você vai ligar para aquele seu amigo e vai convidar ele para tomar um café, você vai ligar para aquela sua amiga e vai dizer que vai fazer uma visita, você vai indicar um livro, você vai indicar uma mensagem, você vai fazer alguma coisa, mas planeje. Não viva a sua vida sendo somente sua.
Abra mão dos seus confortos e comodidades em nome do amor pelo próximo para pregar o evangelho a essa pessoa. Eu não tenho tempo, ninguém tem se você parar para pensar. Nós sempre teremos algo para fazer. Um trabalho para realizar, um dinheiro para ganhar, um sono para dormir, um descanso para descansar, um jogo para jogar, um filme para ver, um monte de coisa. Se você não intencionalmente separar um tempo para pregar o evangelho, não vai sobrar mesmo. Porque não está nas nossas prioridades. Cristãos hoje conseguem gastar tempo indo para a internet defender política, discutir com um monte de gente, escrever textão, fazer protesto, mas não tem tempo de evangelizar. Meus irmãos, o governo do Brasil não salva ninguém. O que salva é o poder do evangelho. Não me interessa, e eu não estou dizendo isso como um cidadão irresponsável, eu só estou dizendo isso em comparação. Entre o meu amigo ser salvo pelo poder do evangelho e o político que eu gosto ganhar a eleição, meus irmãos, não há dúvidas que o meu empenho, o meu tempo, as minhas orações, os meus planejamentos estarão voltados para a salvação do meu amigo. Independente de quem governe esse país, ou essa cidade, ou esse estado. Não interessa. Tudo isso é passageiro. Quanto você está gastando de tempo pelo que é eterno, e não pelo que é passageiro. É pelo poder de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, como ele disse para Gabriel na conversa fictícia do início da mensagem, Jesus não está confiando em nós. Ele está confiando nele mesmo, porque ele concedeu poder. Ele enviou o Espírito. Ele disse, eu vou, mas enviarei um outro Consolador, e ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele enviou o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Amém? Você recebeu de Deus o poder. Você recebeu de Deus o que é necessário para fazer isso. Ele está contigo para que você pregue o evangelho. Que medos têm impedido você de evangelizar? Você ama a ponto de pregar o evangelho por amor? São perguntas que eu quero que você saia daqui pensando. Você tem algum tipo de vergonha em relação ao evangelho? São perguntas que você não precisa responder para ninguém, só para você. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou 11 homens falhos e pecadores para anunciar o seu evangelho. E ele deixou eu e você também para fazermos isso. Não é só o cara que está aqui, não. É todo mundo que está aí. Todos nós. Por fim, então, eu não estou dizendo que os obstáculos não são reais, eles são reais. O medo, a vergonha, a falta de conhecimento, a falta de convicção são reais. Eu não estou subestimando essas coisas. O que eu estou dizendo é que você precisa enfrentar esses medos, essas inseguranças, essa vergonha, isso pelo poder de Deus. Não se conforme com isso. Não se conforme em travar na hora que você tem uma oportunidade de pregar o evangelho. Não se conforme. Lute com as armas que Deus deu para você. Você tem o poder do Espírito Santo em você. Você recebeu de Deus tudo o que é necessário. Está em você. Peça a Deus para encher você do Espírito. Quando nós olhamos para os irmãos, e quem já viu o que acontece no Oriente Médio, há um tempo atrás circulou um vídeo de cristãos cóptas sendo degolados pelo Estado Islâmico. Irmãos, eu não consigo me imaginar com uma faca no meu pescoço,
me mandando negar Jesus. E eu não negando. Eu não consigo me imaginar, sabe por quê? Porque o Guilherme negaria. Mas eu creio que aqueles homens e aquelas mulheres não são melhores do que eu. Mas o que fez eles ficarem firmes foi o poder de Deus. Então eu não vou buscar uma faca para ser colocada no meu pescoço. Mas eu espero e eu confio que no dia que isso acontecer, se um dia isso acontecer, eu sei que o Guilherme falharia. Então eu confio no poder de Deus e peço a Deus para me manter firme. Os obstáculos são reais, mas Deus te deu poder para vencer, confie nele. Amor e moderação, meus irmãos. Ao ver pecadores, seu coração se enche de ira ou de compaixão? Quando você vê homens se beijando, ou quando você vê travestis se prostituindo, o que você sente no seu coração? Ira ou compaixão? Clame a Deus para que seja compaixão, amor. Peça amor e moderação vindos do Espírito Santo. E por fim, dons. Verso 6 do texto. Por essa razão, venho lembrar-lhe, antes de falar de tudo com Timóteo, esse texto, Paulo diz o que, Timóteo? Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Meus irmãos, quando eu perguntei quem tem o Espírito, vocês levantaram a mão, saibam que Deus dá dons. Deus concedeu dons à igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Deus concedeu dons a você. E pode conceder mais dons a você. Peça, clame por dons. E use-os para pregar o Evangelho. Não se atemorize. Não se amedronte. Porque Deus te deu tudo que é necessário. E Ele está com você. Ele sabe qual é a nossa constituição, Ele sabe qual é a nossa fraqueza, Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe de tudo isso, meus irmãos. Ele sabia quem era Pedro quando chamou Pedro, Ele sabia quem era Judas quando chamou Judas. E Ele conhece cada um de nós aqui, mas saiba que Ele deu uma missão para mim e para você. E Ele deu a você tudo o que é necessário. Confie nele, descanse nele, clame a Ele. Como eu tenho dito no final de cada uma dessas mensagens, eu não quero que você saia daqui acusado. Eu quero que você saia daqui encorajado, sabendo que o Deus que salvou você, esse Deus está com você, pronto para capacitar você a vencer todo e qualquer medo que esteja impedindo você de pregar o Evangelho para as pessoas que você ama. Ele está contigo, confie nele, para pregar o Evangelho. Porque, como tenho dito ao longo dessa série, essa é a única missão da igreja. Jesus não mandou seus discípulos fazerem nada mais além disso. Quando eu disse que é a única missão da igreja, eu não estou dizendo que a igreja não possa fazer outras coisas. Por quê? As outras coisas são reflexo do caráter de um homem, de uma mulher cristão. Então, quando nós socorremos pessoas necessitadas, isso é uma consequência de quem nós nos tornamos. Quando nós socorremos e abençoamos pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de comida, que precisam... Quando fazemos isso, isso é uma expressão de quem nós nos tornamos pelo poder de Deus. Um cristão clama por justiça, um cristão não pode ver pessoas sofrendo, é isso, mas como ordenança, a única coisa que Jesus mandou nós fazermos é fazer discípulos de todas as nações.
Então, quando nós distribuímos comida, tem que ser com o objetivo de matar a fome também, mas prioritariamente pregar o Evangelho. Tudo o que nós fazemos tem que ter como cunho final a pregação do Evangelho. É a única coisa que Ele mandou a gente fazer. Vamos ficar de pé. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas hoje, com seus olhos fechados, eu queria que você fizesse um movimento. Você quer pregar o Evangelho? Você quer ser um proclamador? Você quer fazer a vontade de Deus? Mas tem sido impedido por medos, tem sido impedido por qualquer obstáculo que tenha, que seja, mas você quer ser diferente a partir de hoje. Venha aqui à frente para orarmos. Venha aqui à frente para poder clamar a Deus junto comigo, para que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus. Se você quer mudar, se você quer ser um evangelista como Deus mandou você ser, se você quer ser alguém que proclama a palavra de Deus para todos aqueles que você ama, venha aqui à frente para que nós possamos pedir juntos e clamar juntos. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Deus. Senhor, Paulo disse a Timóteo que nós não recebemos espírito de covardia, nós não recebemos espírito de temor, nós não recebemos espírito de pessoas amedrontadas. Mas, Senhor, é assim que nos sentimos às vezes. Senhor, parece que somos tão pequenos e somos tão pecadores que não somos dignos de anunciar essa palavra. Mas nós entendemos que o Senhor quis assim. Oh Deus, o Senhor deixou 11 homens e mulheres, 11 homens imperfeitos, pecadores, para anunciar a tua obra que custou tudo, custou a sua vida. E esses 11 homens, pelo poder do teu Espírito, proclamaram de tal forma que hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui. Oh Deus, esse é o teu poder, Senhor. E se o Senhor fez isso com eles, o Senhor pode fazer isso conosco. Se o Senhor usou eles, o Senhor pode usar cada um de nós aqui nessa noite. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos. Cada um dos meus irmãos aqui está dando um passo de fé, Senhor, e deixando para trás, sem acusação, sem condenação, sem ficarem remoendo ou pensando naquilo que já poderiam ter feito. Que fique tudo para trás, ó Deus, e que os nossos olhos estejam colocados agora à frente, naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos realizar, a partir de hoje, a partir de agora, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu povo, que a Tua igreja, que cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, seja cheio do poder do Teu Espírito, seja cheio de amor, seja cheio de moderação, Senhor, cheios de motivos, cheios de capacidade para proclamar o Teu Evangelho, Senhor, sabendo que não é pelas nossas virtudes, sabendo que não é pelo nosso carisma, não é pelo nosso bem falar, é pelo poder do Teu Espírito. E que se eles anunciarem o Teu Evangelho da maneira que for, com o entendimento que tiverem, confiados no poder do Teu Espírito, Deus, o Senhor pode transformar essa nação,
O Senhor pode transformar o Jardim Alvorada. O Senhor pode transformar Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o Brasil, Senhor. Porque eles eram 11. Nós somos mais do que 11 aqui nessa noite. Nós queremos estar nas tuas mãos, Senhor, e fazer a tua vontade, Deus. Ajuda-nos, por favor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo seu movimento. Que o Senhor também esteja movendo corações nessa noite que não vieram aqui, ó Deus, mas que estão também hoje por causa de medo ou vergonha. Mas que o Senhor os alcance também. E que o fato deles não terem vindo aqui à frente não seja um motivo para que eles não estejam amanhã ou hoje mesmo planejando o que fazer para cumprir a tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Amém.